Graça e paz, igreja. Como vocês estão? Tudo certo? Todo mundo feliz? Então, quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês vieram fazer num domingo às 7h05 da noite? Com certeza não foi ver eu falar. Pode ter certeza que a inclinação dos nossos corações não veio ver o pastor, não veio ver rituais, não veio ver qualquer outra coisa, senão a um só, né? Adorar a Deus. Então, eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Mateus 6, versículo número 19 até o 21. Mateus, capítulo número 6, versículo número 19 ao 21. Vou dar um tempo aí para todo mundo achar. Seis, 19 ao 21. Ele diz o seguinte: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Agora o versículo chave que eu quero falar com vocês breve. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E agora lá em Provérbios, capítulo número 4, versículo número 23. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23, um dos versículos-chave que eu gosto muito particularmente. Está até gravado, né, pastor? Um versículo que eu gosto particularmente. E fala o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, nesses dois versículos tem algo em comum, que é o nosso coração. O primeiro, ao qual o nosso Senhor fala o seguinte: olha, aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ele remete a onde está a sua importância, os seus pensamentos, o que você pensa no maior tempo do dia. Quando você acorda, a primeira coisa que vem, ali está o seu coração. É ganhar dinheiro? É a sua família? O que está dentro dos nossos corações? E lá em Provérbios ele diz o seguinte: olha, que tudo se deve guardar, tudo. Guarda o seu coração. Em outras traduções, seus pensamentos. Tudo se deve guardar, guarda os teus pensamentos. Por que a Bíblia eles remete a isso? Por que o texto quer dizer? E dando tanta importância ao nosso coração. Irmãos, porque simplesmente aquilo que nós acordamos e pensamos, aquilo que nós deixamos energia, é aquilo que nos move. É aquilo que nos move. Quando Jesus olha para Pedro e faz aquela pergunta 3 vezes ainda: Pedro, tu me amas? Pedro responde: Jesus, eu amo. Pedro, tu me amas? Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Mais ou menos, Jesus está querendo dizer: Pedro, olha, onde está o seu coração, Pedro? Aonde está o seu coração? Aonde está a sua energia? Então eu quero indagar e fazer nós pensarmos essa noite. Quando o Senhor falou comigo, isso aí foi ontem à noite, na parte já era madrugada. Aonde estava o meu coração? Onde estava a minha força? Onde eu estava dedicando o maior tempo? Aonde?
E me deu um certo temor, assim, porque realmente, às vezes, nós negligenciamos. Às vezes, o nosso principal, o nosso tesouro, não tem sido o nosso Senhor. O tesouro tem sido outras coisas. Os tesouros têm sido algo material. E eu não digo somente em dinheiro. Algo material, símbolos, religião. Talvez algo que não seja a Cristo, a Jesus, ao amor. As pessoas confundem. Ela acha que vir para a igreja é o suficiente. Ela acha que fazer jejum e Yom Kippur é o suficiente. E não é. É necessário, mas não é o suficiente. Não é o primórdio. Não é o principal. O principal é Cristo. O principal é o nosso Salvador. Ele é o caminho. A palavra de Deus fala aqui, Jesus é o caminho. Ele, por meio dele, não tem outro. Não tem outro atalho. Não tem outro atalho. Não existe outra ferramenta, seja ritualística, seja qual for outra religião. É só um caminho. E esse caminho chama Jesus. Yeshua HaMashiach, ele é o Messias. Então, o que eu quero convidar você nessa noite é, se o seu coração está longe, vamos ao encontro ao coração dele. Vamos ao encontro ao coração dele. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque a palavra de Deus fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Não tenha nada que você fez, nada que você fez que não possa ser perdoado. Nada que você fez não pode ser perdoado. Tudo é simplesmente o quê? Ir de encontro e confessar. Porque ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo. E hoje, nessa noite, ele te chama para o encontro. Ele te chama para um encontro. Ele quer se encontrar com você. Ah, irmãos, e é tão bom quando o Senhor nos chama. É tão bom. É tão bom quando ele fala conosco. Porque ele ainda está de braços abertos. Isso demonstra carinho, amor. E a palavra fala que o Senhor corrige os filhos. Ele corrige a quem o ama. Quem a ele ama, quem ele ama, ele corrige quem ele ama. Então eu quero convidar você nessa noite a se colocar de pé. E adorar esse Deus e a falar com ele. Mas eu quero que não seja simplesmente uma oração padrão, aquela oração que nós fazemos quando acordamos, sabe, meio repetida. Eu quero que você pare, centralize e pense, materialize na frente de vocês que o próprio Senhor está na frente e comece a falar com Ele. Soberano Deus, Pai querido, Senhor. Oh, Pai querido, Senhor, não somos dignos, Senhor, nem, Senhor, de estar na sua presença, Senhor. Não somos dignos, Senhor, de olhar para o Senhor, Deus. Não somos dignos, Senhor. Senhor, não somos dignos, Pai. Senhor, lava nossas vestes, Senhor, com o teu sangue, Pai. Lava nossas vestes com o seu sangue, Cristo. Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados e as nossas iniquidades, Senhor. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem pena de mim, Pai querido. Tem pena de nós, Pai. Tem pena do seu povo, Pai. Tenha pena, Senhor, dessa nação, Pai. Tenha pena, Senhor, dessa nação, Deus. Pai querido, Senhor. Pai, a sua palavra fala que a nossa justiça, Pai, é trapo, Pai. É trapo de imundície, Pai. Então, Senhor, Pai, não deixa, Pai, não permita, Senhor, que a nossa justiça sobreponha, Senhor, ou tenta, Senhor, pensar que é parecida com a sua, Senhor. Não deixa eu nem cogitar, Senhor, a ser comparado com a tua justiça, Deus. Senhor, nos perdoa, Pai.
Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, queremos, Senhor, julgar os nossos irmãos, Pai querido, Senhor. Muitas vezes, Pai, queremos, Pai, medir pela nossa régua, Senhor. Senhor, nos perdoa, Pai, perdoa o seu povo, Senhor. Senhor, eu clamo, Senhor, por perdão, Pai. Eu clamo por misericórdia, Pai. Eu clamo, Senhor, que as escamas espirituais possam cair do seu povo, Deus. Eu clamo, Senhor, que o Senhor possa reviver, Senhor, reaviver, Pai, a sua igreja, Pai. Eu clamo, Senhor, que mártires possam ser levantados. Eu clamo, Senhor, que o Senhor possa levantar pregadores do seu evangelho nesse Brasil. Pai querido, eu clamo, Senhor, que o seu Espírito Santo possa, Pai, se manifestar em nosso meio, se manifestar na nossa cidade, se manifestar no nosso estado, se manifestar no nosso Brasil e no mundo. Senhor, eu clamo, Pai, que aquela rua, Senhor, as ruas Azusa volta a acontecer, Pai, que comece aqui, que comece com jovens essa igreja, Pai. Senhor, eu profetizo, Pai, eu profetizo, Senhor, que aqui, Pai, muitos sairão curados, Pai, que muitos sairão sarados, muitos serão curados, muitos demônios serão expulsos, Pai querido, Senhor. Lares serão reconstruídos, Pai. Lares, Pai, reconstruídos através do seu poder, da sua glória, Senhor. Muitas almas, Senhor, serão libertas, Pai, do inimigo. Muitas almas serão libertas do pecado. Muitas almas serão libertas dos vícios, Pai querido, Senhor. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Diabo, você não terá vitória sobre a igreja. A tua palavra fala, Jesus, que a igreja, Senhor, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, Pai. E eu creio, Senhor. Eu creio, Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai. Então, Senhor, reaviva, Senhor. Levante a sua igreja onde o coração possa estar inclinado. Inclinado, Senhor, para Ti, Deus. Para Ti, Senhor. Que os nossos pensamentos, Pai, possam ser em Ti, no reino, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoa os nossos jovens, Pai. Senhor, que eles possam entender, Pai, o poder que está, Senhor, na mão deles, Pai. Nós temos visto, Senhor, ensinações, Pai, como Nepal, Pai. Nações, Pai, em diversos lugares do mundo onde os jovens estão se levantando, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, nos proteja da ideologia, Senhor, satânica, Senhor, que está se levantando pelo mundo, Pai. Proteja nossos jovens, proteja nossos adultos, Pai. Proteja-nos, Pai. Proteja-nos, Senhor. Senhor, proteja-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, do pecado, Pai. Livra-nos, Senhor, da tentação, Pai, Senhor. Livra-nos da tentação, Pai. Senhor, sim, Deus, é verdade, Senhor. É verdade, Pai. Sim, Senhor. Pai, se possível, Deus. Se possível, Pai. Se possível, Senhor. Diminua, Senhor, o que está por vir, Pai, essa aprovação, Pai. Se possível, Senhor. Livra-nos, Senhor. Tempos densos, Pai. Sim, é verdade, Deus. Livra-nos, Senhor. Se possível, Senhor. Pai, mas seja feita a sua vontade, Deus. Seja feita a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos prepara então, Pai. Prepara, Senhor, a sua igreja, Deus. Prepara a sua igreja, Senhor. Oh, Pai querido, Senhor, é verdade, Deus. Oh, Senhor, levanta trabalhadores, Pai. Pai querido, Senhor, levanta trabalhadores, é verdade, Senhor. Os campos estão prontos, Pai, diz o Senhor. Os campos estão prontos. Senhor, mas não há trabalhadores, diz o Senhor. Pai, nos levante como trabalhadores fiel, Pai. Porque eu sei, Pai, que naquele grande dia, Pai, haverá aquela pergunta, Senhor. Serve o que fez com aquilo que eu te dei, Senhor. Senhor, que nós não podemos, Pai, que nós não escondemos, Pai. Que nós não escondemos, Pai, a dracma, Pai. Não escondemos os tesouros, Pai. Que nós não enterramos os nossos tesouros, Pai. Que nós não enterramos os nossos tesouros, Pai. Que a tua igreja não enterre os tesouros, Pai.
Senhor, acorde aqueles que dormem, Pai. Acorde aqueles que dormem, Pai. E, Pai querido, Senhor, aqueles que estão com a mente dividida, Senhor. Aqueles que estão com a mente dobre, Pai, em nome de Jesus, clareia, Senhor. Clareia, Senhor. Clareia, Pai. Reafirma, Senhor. Tu és o Senhor. Você está no lugar certo. Tu és o Senhor, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és o Deus que fala. Tu és o Deus, Pai, que confirma, Senhor. Em nome de Jesus, tudo tem seu tempo, diz o Senhor. Tudo tem seu tempo, diz o Senhor. Não se apresse, diz ao Senhor. Não se apresse. Não é o tempo ainda, diz o Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do propósito. Tudo. Sim, Deus, é verdade, nós questionamos o nosso ministério. Senhor, quando vai acontecer? Senhor, quando, Senhor, vai acontecer aquilo que o Senhor prometeu? Assim diz o Senhor, tudo tem seu tempo determinado. Tudo, não apresse. Por acaso eu não sou o Senhor? Por acaso você quer me ensinar a fazer a obra? Senhor, muito obrigado, Pai, porque sabemos que tudo tem seu tempo, Deus. É verdade, Senhor, é verdade, Deus. Então, por isso, Pai, queremos te agradecer, Pai. Esteja conosco, Pai. Continue conosco, Senhor. Que o Senhor possa falar no meio dos louvores, Senhor. Possa falar através de sua palavra. Em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há poder na oração. Há poder no nome santo de Jesus de Nazaré. Ainda nesse espírito, a semana foi para você um sentido difícil, talvez, uma semana complicada. E o eterno, santo, bendito seja, ele tem uma palavra para nós essa noite. Santo, 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 Pai das luzes. Oh, glorificado seja o teu nome, meu Deus. Queremos glorificar e santificar o seu bendito nome, Pai. Venha a nós o teu reino, o teu Malhut, essa noite. Pelo poder do nome do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Queremos adentrar hoje, Pai, num lugar santo, santo dos santos. Derrama a tua reza, a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia, Pai. Ruach, Espírito de Deus, Espírito Divino, o Senhor sabe como entrou aqui cada filhinho e cada filhinha aqui nessa noite. Queremos, Senhor, essa noite, Pai, tocar o teu coração. Queremos tocar, Pai, o teu coração. Queremos, Pai Santo, entrar no sobrenatural. Oh, você pode glorificar o teu Pai. Você pode glorificar teu Pai. Pai maravilhoso, Pai bondoso, Pai bendito, Pai adorado. Queremos compreender, Pai, a tua voz essa noite. Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Paz seja o nome do Senhor. Amém. Amém, meus amados. Vocês estão prontos à palavra? Amém. Será que está pronta a palavra de hoje? Olha para a cara do teu irmão e fala assim para ele: irmão, que cara fechada é essa? Que cara fechada é essa, meu irmão? O que aconteceu? Teu time perdeu? Miseriqueima, né? Miseriqueima. Então convido você a se colocar de pé. Você pode se colocar de pé. Dona Leila é café com leite, você fica tranquila.
E você, de pé, em nome do Senhor, aleluia. Ainda nesse espírito, quero que você solte as suas mãos. Solte as mãos. Solte as mãos. Solte suas mãos. Aleluia. Respira fundo. Solta. Respira fundo. Solta. Aleluia. Vamos lá. Solta essas mãos. Olha para cima. Respira. Solta. Aleluia. Respira. Solta. Vira para a tua direita. Respira. Solta. Aleluia. Vamos lá. Tua esquerda. Respira. Respira. Solta. Olha para frente. Faz assim com os teus ombros. Bem assentadinho, topó. Faz também, dona Leila. Vamos lá. Assim com os seus ombros. Aleluia. Levanta para os olhos para cima. Inspira. Solta. Levante suas mãos. Duas mãos para o alto. Pega a mão assim, ó. Respira fundo. Prende um pouquinho. Solta. Mão para cima. As duas mãos para cima. Inspira. Solta. Pode soltar as mãos. Aleluia. Agora com pose de vencedor. Mão na cintura. Esse pose de vencedor. Vamos lá. Vencedor é assim, hein? Não é assim não. Vamos na pose de vencedor. Olhando para os adversários. Agora com pose de vencedor. Faz assim agora, vamos lá, para um ladinho. Aleluia, vamos lá. Um ladinho. Irmão, rebola não é para rebolar. Levezinhos, levezinho. Vamos lá, nós juntas. Para um lado, pro outro. Aleluia. Vamos lá. Para um lado, pro outro. Irmão, rebolar não, hein? Só levezinho. Solta as mãos. Respira fundo. Solta. Olha assim as mãos. Fala, sai, Zica. Sai. Sai desse corpo que não te pertence. Aleluia. Vai, sai daqui. Sai, sai em nome de Jesus. Vamos lá. Sai em nome de Jesus. Pula, vamos lá. Sai, 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 sai. Sai, coisa ruim. Sai. Ô, semana. Aleluia. Agora, movimento com as mãos. Palmas para Jesus. Palmas. Palmas, palmas, palmas. Agora as duas mãos para cima. Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Estão preparados para a palavra agora? Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Oh, meus amados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, né? Deus tem uma palavra para nós essa noite. E tudo que nós fizemos agora, dê uma oxigenada na sua cabeça. Aleluia. Isso é importante. Oxigenar a cabeça. Oxigenar o cérebro. Aí você dá uma reboladinha, alguns irmãos aqui, né? Deu aquela quebrada, mas riu. E quando você ri, produz algo no seu organismo, algo bom. Algo bom. E essa noite tem uma palavra para o Senhor, do Senhor para nós. Muito maravilhosa. O Davi acertou em cheio. O Davi está no azeite aqui. Aleluia, acertou em cheio o tema dessa noite. E desde uma semana passada, o Senhor trouxe uma palavra para ministrar para mim e para você hoje, nas nossas vidas. E veio a confirmação do nosso querido David. Aleluia.
E que palavra que Deus tem para a gente hoje? O Eterno dos mais altos céus, Ele olha para você com bondade, com misericórdia, com graça. E o Espírito Santo, nós sabemos, qual que é o lema desse ano, né? Mente renovada. Amados, que batalha esse ano, hein? Parece que o inimigo acertou em cheio. A mente, né, não renovada. E que Deus tem uma palavra para nós essa noite. Uma palavra poderosa. E você sabe que esse mês de setembro é o quê? Mês amarelo. É um mês de combate, né? A enfermidade na alma, nas emoções. Estava ouvindo uma pastora ali, uma ministração que uma pastora estava com o intuito de se autodesligar, se é que você me entende, por causa dos algoritmos, né? Do YouTube. Mas ela, uma pastora, ela chegou no momento que ela ia se autodesligar. Como dizem, né, quem assistiu os desenhos quando era pequeno, né? Tá na hora de morfar. Mas uma mulher de Deus falar isso. E o tema da mensagem de hoje, a mente é renovada. Nós estamos nesse mês amarelo e nós temos aquele que sonda mentes e corações. E o texto de hoje está lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago 4, versículo 8. Eu vou ler com vocês. Tiago 4, versículo 8. Aleluia. Abriu aí, meus amados? Quem pode ler para nós? Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Amém. A palavra minha aqui diz na versão JFA: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, algumas versões, limpai o coração. Dá um pulinho agora lá no capítulo 1, Tiago 1. Tiago 1. Tiago está falando alguns temas aqui muito interessantes. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Aí no versículo Tiago 1, capítulo 1, versículo 7, 8, diz assim: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? A palavra de hoje é sobre teu ânimo dobre. O tema dessa mensagem é descontaminando a alma. O que é o ânimo dobre? No original, ânimo dobre significa ter duas almas. Duas almas. Duas emoções. Aqui Tiago fala várias vezes que a pessoa que tem duas almas, o ânimo dobre, é uma pessoa inconstante em seus caminhos. É uma pessoa que ela, quando vai pedir para Deus sabedoria, ela está meio que duvidando o que vai receber. Então Tiago está falando para um povo que alguns deles ali tinham essas duas almas, duas mentalidades. E essa noite o Senhor ele quer que você venha descontaminar a sua alma. Entender o que é ter duas almas, o que é o ânimo dobre, o que é ter duas emoções. Por isso que nós fizemos esse exercício para circular o sangue, para ir na cabeça, para dar uma risada, porque você agora está ativando os seus neurônios para compreender. Vamos ver os sintomas agora. Será que eu tenho o ânimo dobro? Será que eu tenho duas almas? Será que eu tenho duas emoções? Alma dividida. Ele fala
para nós se achegarmos a Deus, amém? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vocês de ânimo dobre, tem que fazer o quê? Purificar o quê? O coração. Essa palavra, purificar o coração é tudo aquilo que eu sinto, que eu penso, que eu imagino, né? E fala para purificar o coração. O que é o ânimo dobre? A palavra purificar o coração, no original aqui, está em grego, mas baseado num conceito hebraico da Páscoa. Quem assistindo a série The Chosen aí? Tem a parte da Páscoa, onde eles têm que fazer um ritual de purificação na casa. Que ritual é esse? Na semana das festas dos pães sem fermentos, pães sem asmos, eles têm que vasculhar cada cantinho da casa para ver se encontra o quê? Fermento, migalha de pão. Deus falou sobre isso, para arrancar fora o milagre. Em que sentido? Eles tinham que observar, porque o fermento simboliza o pecado. Essa palavra purificar o coração está falando o seguinte, ó, assim como vocês na Páscoa fazem o ritual de achar, cadê um farelinho de pão aqui, tem fermento aqui, arranca fora, tem que tirar da fora da casa, senão a bênção de Deus não viria sobre eles. Assim também nós temos que vasculhar o nosso coração, se tem um grãozinho aí de um pensamento que está deixando a tua alma dividida. Pode ser um pensamento pequenininho que faz todo o estrago. Então, Tiago, ele fala, vocês têm que, assim como vocês procuram ali o fermento nas festas, nos rituais de purificação, vocês têm que também procurar minuciosamente se tem algum pensamento que está arrebentando com a tua saúde. Então, alguns sintomas da pessoa que tem a alma dividida, que tem as duas almas, ânimo dobre, alguns sintomas. Bom, Tiago falou, capítulo 1, versículo 8, que a pessoa que tem dois ânimos, duas mentes, mente dividida, é a pessoa que está inconstante nos seus caminhos. A pessoa que tem a alma dividida, alma dobre, duas almas, é a pessoa que sofre muito de ansiedade. A pessoa que sofre muito de estresse. A pessoa que tem dobro ânimo, duas mentes, duas almas, ela tem dificuldade em tomar decisões. É uma dificuldade. A pessoa que tem duas almas, ela tem oscilações emocionais. E isso atrapalha a gente de seguir o propósito, de seguir a carreira, de seguir... Porque nossa alma está assim dividida, alma dividida, ânimo dobre. Por exemplo, vocês lembram quando o profeta Elias estava lá no Monte Carmelo, existia ali os adoradores, né, de Baal, e ele como povo de Israel ali. Aí a pergunta que ele faz para aquele povo que está ali sacrificando a Baal, antes de Deus derramar aquele fogo, ele fala o seguinte: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? O povo tinha dúvida. Queriam servir ao Baal de uma maneira promíscua, mas cantavam a Adonai, ao Senhor. E Elias falou: por que cocheais entre dois pensamentos? Alma dividida. Porque se pensa uma coisa, pensa outra. Se Baal é o Senhor, sirvam eles. Se o eterno Deus é o Senhor, sirva eles. Então, cochear entre dois pensamentos é aquele que você não sabe que decisão vai tomar. Uma hora vai ter certeza, outra hora não tem mais certeza. Está oscilando, né? O que mais? A pessoa que tem alma dividida, ela cocheia entre dois pensamentos. Ela também sofre de uma ruminação mental. A pessoa que tem duas almas, uma alma já dá trabalho, imagina duas almas. Então ela fica ruminando um pensamento: o que eu vou fazer, qual que é o plano, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, e a pessoa não dorme. E fica ruminando pensamentos. O que mais? A pessoa que tem ânimo dobre, ela fica procrastinando algo que ela vai fazer. Um serviço, uma decisão, vai enrolando. Vai procrastinando. O que mais? A pessoa que tem duas almas, ânimo dobro, ela tem medo de compromisso. Ela tem um medo de compromisso. Estava ouvindo hoje um jovem testemunhando que
Deus falou para ele, falou, pastor, Deus falou para mim terminar com a minha namorada, porque Deus falou para mim, termina porque ela é julgo desigual. Pastor, eu enrolei. Fiquei enrolando, um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Até que a gente só brigava. Deus me falou uma coisa, eu tomava outra atitude. Mas, pastor, essa semana tomei coragem e acabei terminando o namoro. Cocheando entre 2 pensamentos. Deus falou para ele, você tem que terminar com essa menina, porque ela vai te levar para o mau caminho. Essa aí é cananeia. Essa aí é moabita. E ele ficou cocheando, mas, sei lá. Daí ele falou para mim, né? Não é fácil, pastor. Eu falei, vai que a tua bênção é grande, aleluia. Deus falou com você. Então a pessoa tem um conflito de valor. E também a pessoa que tem a baixa autoestima, assim, a pessoa que tem dupla, ela tem a baixa autoestima baixa porque ela sempre está procurando o quê? A aprovação dos outros. A pessoa que tem 2 almas, a mente dividida, não está bem consigo mesma. E tem uma baixa autoestima. Não estou falando que tem que... assim, não, mas você pode fazer o que você quiser para o teu bem-estar. Mas muitas vezes sem depender da aprovação do outro. 2 almas, 2 mentes divididas, né? A pessoa que tem a mente dividida, ela tem uma insegurança. No lar, no casamento, no trabalho. Então, demitiram todo mundo. Será que também vou entrar na fila aí de demitir também? Uma insegurança. Se me demitir, eu tenho que procurar outro emprego já. Uma insegurança, mente dividida. O que mais? Uma pessoa também que tem ânimo duplo, tem a pressão externa, sofre pressão, né? Instabilidade espiritual. Uma hora ora, outra hora não ora, uma hora jejua, outra hora não jejua. Instável. Uma pessoa que tem 2 almas, ela tem a falta de firmeza. E também isso acaba afastando ela de Deus, porque a alma está dividida. A alma está dividida, né? Então, a pessoa que tem 2 almas, ânimo dobre, tem transtornos de ansiedade, tem uma indecisão paralisante, tem que tomar uma decisão, é para agora, a pessoa paralisa. Não sabe que decisão tomar. O que mais? A pessoa que tem 2 almas tem um desgaste emocional muito grande, um estresse elevado. O que eu vou fazer? Que decisão vou tomar? Então, a gente vai ver agora alguns sintomas psicológicos de duplo ânimo, de 2 almas. Uma indecisão crônica. A pessoa que tem ânimo dobre, você viu? Tiago fala que é uma pessoa inconstante. É uma pessoa que tem dificuldade em tomar decisões simples ou importantes. Sabe? E sempre oscilando entre opções, sem conseguir assumir uma postura. A pessoa que é inconstante, uma hora quer uma coisa, outra hora quer uma coisa. Sabe? E isso é porque ela tem 2 emoções, 2 almas. O que mais? A pessoa de ânimo dobre tem uma inconstância emocional muito grande. Por exemplo, uma inconstância emocional. A pessoa muda de humor muito facilmente. A pessoa muda de humor facilmente. Uma pessoa que tem 2 almas. Fala para a pessoa que está do teu lado assim. Fala, ô irmão, fala assim para ela. Irmã, para de ser bicho grilo. Para de ser bicho grilo. Eu tinha uma tia minha de saudosa memória, abençoada memória, minha tia Nilce. Ela falava o costume dela anos 80, né? Para de ser bicho grilo. Por que bicho grilo? Que barulho que o grilo faz? Então para de ser cri-cri. Uma pessoa inconstante é cri-cri. Porque a alma está dividida. A alma está dividida e a pessoa é um cri-cri. Falei, para de ser cri-cri. Né? Porque há uma oscilação entre fé, confiança. Uma hora vai dar certo. Não vai dar certo não. Não estou fora, vou pular fora. Né? Uma confiança, uma dúvida, uma ansiedade. A pessoa que tem as 2 almas, ânimo dobro, ela tem um conflito interno constante. Sensação de viver dividido entre valores opostos. É o que o apóstolo Paulo fala, né, em Romanos 7,19. Querer, mas não conseguir. Quero uma coisa, mas eu não faço. A pessoa que tem ânimo dobre, ela tem isso. Ela quer, mas não consegue realizar. Quem mais? A pessoa que tem ânimo dobre, 2 almas, é a pessoa que tem dificuldade de compromissos. Evita assumir compromissos duradouros. A pessoa que tem 2 almas, ela não quer se comprometer muito.
seja um relacionamento, seja espiritualmente, seja vida profissional, e vive em dúvida sobre as escolhas da vida. Pessoa que tem ânimo dobro, será que eu casei com a pessoa certa? Ih, amarrei, né? Onde foi amarrar meu jegue, né? Será que a pessoa que será que eu acertei? Será que eu estou no trabalho certo? Será que eu escolhi a profissão certa da minha vida? Será que eu estou na cidade certa? Será que eu estou... A pessoa está uma inconstância, a mente dividida, está tentando achar uma coisa e não consegue, né? Vive em dúvida sobre as escolhas de vida. Isso gera o quê? Uma ansiedade, um estresse elevado. É horrível viver assim, horrível viver assim. O corpo sente. A alma dividida. Então, ansiedade, estresse elevado, a indecisão prolongada aumenta a tensão interna. Você não toma uma decisão, está dividido, tem que tomar uma decisão urgente, você vai prolongando, vai procrastinando, causa estresse, causa muita coisa, você causa muitas coisas. E pode levar à ruminação mental. Pensar sem parar, sem chegar às conclusões, ficar pensando e ruminando, e tira a energia de você viver, você não quer fazer mais nada. Tira a paixão pela vida, porque a mente está dividida. E que mais, né? A falta de identidade em si mesmo, o indivíduo não confia em si mesmo, né? Precisa constantemente de aprovação externa para escolher um caminho. A pessoa que tem duas almas, ela precisa de uma, sabe, olha, e aí, como é que eu tô? Tô assim, assim, essa aqui, o que você acha disso? O que você acha? Precisa de constantemente de estar sendo aprovado pelos outros. E isso traz um desgaste, porque ele só quer aprovação, né? O que mais? Uma pessoa que tem ânimo dobre, uma pessoa que está sofrendo por isso, duas almas, duas mentes, é uma pessoa também que está meio esquecida das coisas. Esqueci de onde coloquei a chave, esqueci de colocar combustível no carro, esqueci de tomar meu remédio, esqueci de pagar um boleto, né? Às vezes, estamos num estresse que esquecemos as coisas mais simples da nossa vida. É porque o ânimo está aqui, você está pensando uma coisa, esquecendo de viver outras coisas, né? Então, amados, sem tratar a alma, sem tratar a alma, sem tratar a mente dividida, sem tratar o ânimo dobre, você não consegue elevar o seu espírito. Você não consegue. É difícil. Nesse mesmo texto você fala, chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vocês de ânimo dobre, purificai o coração. Ou seja, procura no teu coração tudo aquilo que está tirando tua energia, que tipo de pensamento que está frustrando você, que tipo de energia que está sugando o seu interior. Então, a pessoa que não tem a alma tratada, é difícil dela levar o seu espírito, né? E quais são, então, alguns transtornos nesse mês de setembro, né? Da pessoa que tem a mente dividida. Qual que é o sintoma do transtorno de ansiedade, né? Principais sintomas, a pessoa que tem a mente dividida, ansioso, né? Sintomas físicos, taquicardia, teu coração acelerado. Tu acorda de manhã, já o coração, o reloginho já avisa ali, olha, taquicardia, coração acelerado. O que mais? Pessoa que tem mente dividida, ansiedade, a sudorese excessiva, tu está começando a suar bastante, tremores, agitação corporal, você está parado, mas tua mente começa a tremer a mão assim, teu corpo está sentindo uma tremedeira. E não é Parkinson, mas é alma dividida. Uma tensão muscular. Por isso que você movimentou um pouquinho o corpo aqui hoje. Uma tensão. Amados, a mente dividida, a ansiedade, dói as juntas. O corpo sente. Dói as suas juntas ali, né? Especialmente os ombros e o pescoço. Por isso que você fez exercício aqui hoje, mexeu os ombros aqui e tal, por causa da tensão muscular. É muita preocupação, a mente dividida, a alma dividida, você está muito preocupado. O que mais? A pessoa que tem a mente dividida, que sofre ansiedade, ela tem uma fadiga muito grande, constante, cansaço, está cansado. Já acorda cansado, dorme cansado, sim, e vai trabalhar e está muito cansado. Porque parece que sugou toda a sua energia. O que mais? A pessoa que tem a mente dividida, sofre ansiedade, tem falta de ar. Ou respiração acelerada. A pessoa que tem falta de ar. Imagina você acordou de noite com aquele... sem poder respirar. O teu corpo está sentindo isso.
Sem respirar. Por quê? Alma. A boca seca, náusea ou desconforto abdominal. O que mais? Pessoa que sofre de duas almas de mente dividida, a pessoa que tem insônia, não consegue dormir. Não consegue dormir. Pode tomar melatonina, pode tomar Zolpidem, pode tomar... Não dorme porque a mente está... De uma hora tu pode estar batendo as bielas, como diz, né? Batendo a biela. Porque a mente está dividida. Nós temos que tratar não o sintoma, mas a enfermidade. Tomar os medicamentos, amém? Faz os efeitos, ele arruma os efeitos. Mas e aí, o que está causando essa mente dividida? Lá, e é terrível. Uma insônia, não dorme. A mente está preocupada, está inconstante, não sabe o que fazer. E o teu corpo está dando um recado, o teu corpo está dando sinais. Ou a pessoa que tem um sono leve, interrompido, né? Que mais? Pessoa que tem a mente dividida ali, preocupações constantes, mesmo com coisas pequenas. Uma coisa tão pequena, mas eleva a um nível de estresse tão grande. Uma pessoa que tem ânimo dobre, pensamentos repetitivos. Você acordou um pensamento, o dia inteiro, à noite, mesmo pensamento. No dia seguinte, aquele mesmo pensamento. Você está só pensando nesse pensamento. Uma ruminação. Medo de situações futuras. E se acontecer tal coisa? O que eu vou fazer? E se isso acontecer? E se isso acontecer? Uma sensação de perda de controle, dificuldade de concentração, não consegue se concentrar. A pessoa que tem a mente dividida, a pessoa está falando, a pessoa que tem a mente dividida, ela entra no automático. Sim, ok. Mas ela não para, porque a mente dela está dividida, está pensando em outras coisas. E a pessoa se irrita muito facilmente, porque é o nível da alma, ânimo, duas almas, duas mentalidades ali, e a pessoa está muito hipersensível a estímulos. É a pessoa que tem um ânimo dobro também tem um desgaste emocional muito grande, né? Esse desgaste surge após períodos longos de estresse e sobrecarga. Familiar, sobrecarga profissional, sobrecarga espiritual. O que mais? Mais sintomas do ânimo dobre. Uma sensação de vazio, de falta de energia emocional. Nada tá bom. Tu tem uma casa, não tá boa. Tu tem um carro, não tá bem. Tu tem um trabalho, não tá bem. Falta de, não tem paixão. Falta sensação de vazio. Falta de energia emocional. Você só vai trabalhar, só leva só o corpo. Mas a alma perdeu o sentido, perdeu o desejo a paixão. A pessoa que tem um ânimo dobre, ela tem um desânimo constante. Está desanimada com tudo. E chora porque a alma está desanimada. A pessoa que tem ânimo dobre é um pessimista. Não vai dar certo. Não vou conseguir. Não, para com isso. Não, muito caro. Não sei o que lá. A pessoa que tem ânimo dobre, ela assim já preocupa. Não vai dar certo. Pessimista, né? Vê tudo de forma negativa. Uma pessoa que tem um ânimo dobro também, ela perde a paixão, perde o prazer naquelas coisas que ela fazia antes. Gostava de jogar um futebol. Não vai mais. Gostava de ir para academia. Hoje estou cansado. Gostava de fazer tal coisa. Hoje não estou com pique para isso. E vai procrastinando. Perda de prazer em atividades que antes eram agradáveis. O que mais? A pessoa que tem um ânimo dobre, ela chora frequentemente. E, amados, não é ruim isso. Chorar é bom para extravasar. Mas o corpo está sentindo, ora, chorar. Chore. Né? É um choro frequente ou sensibilidade exagerada. O que mais? A pessoa que tem um ânimo dobre, aos poucos, ela começa a ter um isolamento social. Começa a se isolar dos outros, dos irmãos, da família. Não querer contato com pessoas. A pessoa que tem ânimo dobre também tem o desempenho da pessoa vai lá embaixo. Começa a baixar o desempenho dela no trabalho, no estudo. Estudava e foi mal na prova. A pessoa que tem ânimo dobro, ela tem falta de motivação para tarefas simples. Aquilo que ela tinha paixão já não tem motivação. Por que eu vou fazer isso? Ninguém dá valor. Por que eu vou fazer isso e aquilo?
E a pessoa que tem ânimo duplo, ela usa de escapes nocivos. Como assim escapes? Eu vou me atracar em comer doce, porque quando eu como doce, aleluia, aquilo me traz um prazer na minha alma, no meu coração. Oh. E come o meu chocolatinho. E come o chocolatinho. Aquilo me dá uma sensação de prazer por causa dos hormônios que produz no seu corpo. Citonina. Mas a pessoa, ela tem um escape, ou então, comida em excesso. Álcool. Procrastinação exagerada. Que mais? Pessoa de ânimo duplo. Cansaço crônico, mês após dormir. Dor de cabeça, meus amados. A cabeça fica trabalhando. Dor de cabeça, 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 enxaquecas, problemas gastrointestinais, azia, queimação, gastrite. Você acha que é o café, não é o café, né? O intestino está irritado, você está com prisão de ventre. A alma dividida, o ânimo duplo. E o que acontece quando está com o ânimo duplo também, amados? Que é muito comum, é baixar a imunidade. Está tão preocupado, está assim as coisas, está com tão assim duas almas, e você só tem um corpo só. Teu corpo não pode sustentar duas almas. Baixa a tua imunidade. O que acontece? Primeira gripe que você pega, o que acontece? Pá! Upa! Upa! Ou uma Unimed. Mas baixou a imunidade por quê? Preocupação, medos, receios, ansiedade. Existe uma diferença de ansiedade e desgaste emocional. A ansiedade está com foco no futuro, né? Preocupação excessiva com o que pode acontecer. Ânimo duplo. Se acontecer tal coisa. E o desgaste emocional é o presente, o foco no presente. Sensação de não ter mais força para lidar com a vida. Não quero mais, minha vida já era, não tem mais o que fazer. A pessoa já está num momento, né? Mas muitas vezes os dois aparecem juntos, porque a ansiedade prolongada leva ao desgaste emocional. Ânimo duplo, a palavra fala que a pessoa é inconstante em seus caminhos. Uma inconstância. E nós temos que purificar o nosso coração, nós temos que identificar que tipo de pensamento que está sugando a nossa energia. Fazer uma limpa no coração e resolver. Põe no papelzinho, eu preciso resolver esse tema, eu preciso resolver esse tema, eu preciso resolver esse tema. E começa a resolver esse tema. Eu e o pastor Acá tinha uma viagem para fazer. Fiquei março e abril, né, amor? Março e abril, né? Uma viagem. E ela começou a não estar muito bem de saúde. Levei ela para o hospital algumas vezes, né? E tinha uma viagem marcada, só que tínhamos um tema a resolver ainda. Referente, né, ao mioma que ela tinha. E aí um dia nós sentamos e conversamos assim tal, e falou, vamos fazer o que, amor? Vamos fazer o quê? Nós oramos, clamamos, jejuamos, pedimos a Deus. Não foi da maneira que a gente esperava. Às vezes, você espera que venha de uma maneira e Deus vem de outra. Naamã esperava que Eliseu viesse e orasse e pôsse as mãos sobre ele, e assim diz o Senhor. E não. Como é que ele foi curado? Tomando 7 vezes banho no Rio Jordão. Mas o Senhor nos deu o quê? Graça, condições, Deus abençoou com os trabalhos, com contatos. E tomamos uma decisão que trouxe saúde e vida para ela. Olha, você viu como é que está bonito, meus amados? Lá fora. Que reforma, né? Baruch Hashem para a vida da pastorinha. E antes, quando ela estava assim, na parte da cirurgia, ela pensava, será que eu vou ter força de novo para correr atrás disso? Será que eu vou ter força de novo para poder correr pintura, reforma e tudo isso? Mas não, ela está agora full. Porque um tema foi resolvido. Um tema resolvido, vamos sentar, vamos conversar como casal, como família, isso aqui ó, é assim, vamos lá então. E está aí. E às vezes aquelas coisas vai postergando, você vai postergando e não toma a decisão. E Deus já deixou claro para você o que Ele quer para a tua vida. Então o que você tem que fazer? Começar a procurar como hametz, aquele fermento, aquelas migalhas de pão que vão estragar a festa da Páscoa. Não, eu tenho que procurar que pensamento está tirando a minha paz. Que tema que eu tenho que resolver isso aqui? Vamos lá, vamos listar os temas aqui. Né? Então, para a gente finalizar, a ansiedade, né? Preocupação constante, sintomas físicos intensos, desgaste emocional, esgotamento mental e desânimo, mas perda de energia vital. Então, para a gente finalizar, meus amados,
Declare comigo assim, ó. Deus está mais interessado em que eu sou do que no que eu faço. O Senhor nosso Deus, Ele está mais interessado em quem você é do que o que você faz. Às vezes estamos tão preocupados, né? Querendo fazer um trabalho, fazer a obra, fazer isso, fazer aquilo, mas você está se desgastando. Tua mente dividida, tua alma está sofrendo, tua alma está agonizando. Você não pode sustentar duas almas. Você só tem um corpo. Deus está mais interessado em quem você é do que o que você faz. O Eterno fala, cuida de você. Cuida de você, meu amado, porque ninguém vai fazer isso por você. Cuide de si. Você é precioso, precioso aos olhos do Senhor, porque ninguém vai fazer isso por você. Só vai falar no dia do teu velório como você é uma pessoa boa. Cuida de você. O teu corpo é o templo do Sagrado Espírito. É o momento de você agora juntar as almas. Dividiu a alma? Não, agora uma só. Vou cuidar de mim. Vou fazer isso por mim. Porque essa é a lei, a maior lei. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shekevu Mahuto Leolan Vaei, ou seja, ouve Israel, é nosso Deus, eterno um. A palavra ouve aqui no original, Shema, quer dizer, ouve com o sentido de obedecer. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti se ame. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém que tão importante para Deus. Deus está falando, é hora de você agora ter um tempo para você, um tempo de qualidade, é um tempo de você tratar essa alma dividida, é um tempo de você cuidar da sua mente, amados, porque é sério esse tema aqui. Tem coisas, amados, a gente não pode espiritualizar todas as coisas, tem coisas que a igreja não vai resolver. Eu posso ficar 50 anos dentro de uma igreja. Eu conheço um amado pastor que amo muito. Me doeu o coração. Homem de Deus, profetiza, tudo. Mas teve que jubilar mais cedo. Porque travou as costas, travou a saúde, travou isso e aquilo. Homem de Deus. Ora por mim todo dia, intercessor. Mas teve que encostar. Porque não fez a parte dele, que é a parte de fazer a caminhada, alimentos saudáveis, uma academia, pelo menos umas 3 vezes ou 2 por semana. Homem de Deus. Sim, Espírito Santo, é verdade. O profeta Elias passou por uma grande crise. A alma dele estava só o pó. Esse mesmo profeta Elias que falou assim, por que cocheareis entre 2 pensamentos? Agora foi fugido para uma caverna. Ele não queria, se encontrar com ninguém. Na verdade, ele, antes para a caverna, ele se assentou debaixo de um pé de giesta, se não me engano, e dormiu, cansou, esgotamento. E o Senhor mandou o que sobre ele? Um mensageiro, um anjo. E o anjo trouxe o que para ele? Pão e água. Ele falou, despertou ele, meu irmão, acorda, você tem que se alimentar, você tem que comer, você tem que ficar bem. E assim que ele comeu um pouco, o que aconteceu com ele? Voltou a dormir. E o anjo voltou, falou com ele, não, você tem que se alimentar, você tem que se encontrar com o Senhor. Você tem que se levantar, sai dessa situação, come mais um pouquinho desse pão, toma essa água. E ele caminhou durante 40 dias ali tal, até se encontrar no monte do Senhor. E quando chegou no monte, se foi dentro da caverna, se escondeu ainda. E o Senhor se manifestou sobre ele. Falou, Elias, você está fazendo o que aqui, Elias? Ele falou, Senhor, só sobrou eu. Não tem mais ninguém, Senhor. Ele falou, não, olha só, Elias. Existem 7.000 profetas, 7 pessoas que não se prostraram diante daquela entidade. Deus mostrou para Elias que ele não estava sozinho. Deus está mostrando para você que você não está sozinho também. Existem pessoas que se preocupam com você,
que preocupa com o teu bem-estar. Você não está sozinho. Ele se achava sozinho, mas Deus falou, você não está só. Tem 7.000 que não se prostraram. Que eu guardei, Israel. Então, meus amados, Deus está mais interessado em quem somos do que nós fazemos. E para a gente finalizar, vamos fazer um exame de vista também? Amém? Exame de vista? Para finalizar com chave de ouro? Aleluia! Exame de vista. Vamos lá, então. Estão vendo o que aqui? Lá atrás, está vendo o que aqui, dona Neuza? Tela branca, boa visão, hein? Tela branca, hein? O que mais? Isso aqui. É? E agora, o que tem? 2 moscas. Olha isso, hein? Olha isso aí, ó. 2 moscas? Assim, meus amados, é a nossa mente. Nós focamos só nos pontinhos aqui, ó. E esquecemos de olhar toda a parte que está em branco. Toda a parte que nos dá paz. Toda a parte que nos traz alívio. E por causa de um pontinho preto, nós focamos tão aqui e esquecemos de tudo que está ao nosso redor. Então, para te finalizar, o que você vai fazer? É o que está na palavra de Deus. Não preciso abrir Filipenses 4:8. Eu vou ler na versão linguagem de hoje. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Amém? Você entendeu? Tem que encher a mente de você com coisa branca. Coisa que vai te dar paz, que vai te dar alegria. E pare, está na hora de você fazer assim como o povo de Israel, na parte de Páscoa, purificação, eles pegavam cada farelinho e iam tirando. Assim também, amados, comece agora a tirar para fora tudo que está te trazendo preocupação, ansiedade, tristeza, dor. E comece a focar naquilo que vai te trazer alegria, que vai te trazer bem-estar, que vai te trazer alívio. Amém? E nós vamos orar agora. Vamos orar agora. E vamos clamar ao Senhor por algo maravilhoso, chamado Hesed, que é graça. O que é isso? Paulo não estava muito bem da sua mente. Paulo não estava bem da mente dele. E o Senhor falou sobre você, vou derramar graça sobre você. E neste momento, você que está com a mente dividida, você que está com 2 emoções, você que, sabe, que está assim cansado, que você está esgotado, que você está assim. Sim, Espírito Santo, sim, é verdade. É verdade, Espírito Santo. O Espírito Santo me lembrou agora, a Rosana aqui, que daqui a pouco vai estar ministrando louvor, passou por uma grande experiência nesse ano. A sua mãezinha, né, que mora ali mais longe, aconteceu de que a mãezinha dela acabou caindo, bateu a cabeça, ensanguentou no chão, quebrou a fêmur, né? Fêmur. E toda pessoa que se revisava para cuidar, contratava para cuidar, a pessoa ia lá, depois não ia mais. A mente da Rô ficou assim, a mil. Nem força para chorar tinha, né, Rô? Não tinha força para chorar. Ela chegava para cuidar da mãezinha dela. E ela ia conforme a palavra do Senhor. Na fraqueza, achando força. Hebreus. Na fraqueza, achando força. E foi a mãe fazendo fisioterapia, fez cirurgia e tudo mais tal. Enfim, mente a 1000. Mas a Rô foi perseverando, foi buscando forças do Senhor, buscando o poder do Senhor, buscando o resto da graça do Senhor. E hoje, domingo, para a honra e glória do Senhor Deus, né, ela teve uma experiência de estar com a sua família,
né, para a glória de Deus, né, conseguiu comprar uma casa aqui mais pertinho, 800 metros daqui, pertinho aqui da casa dela. A mãe já está, né, ficando de pé, já está andando. Fizeram hoje uma carninha lá, né, Rê? E hoje, então, a Rô, ela parou um pouco para pensar, falou, olha o que eu estou vivendo hoje. O que eu estou vivendo hoje? Minha mãe aqui com saúde, numa casinha mais pertinho de mim, para poder ver minha mãe, tudo mais. E foi um milagre a venda lá. Mas não foi fácil. Não foi fácil tudo que ela passou. Mas assim como Davi orou no começo, sabe quem recorrer? Ao Senhor, que nos dá força. Ao Senhor que nos dá força.